A História de Esther, de Alice Joyce Davidson, ilustrações Victoria Marshall. Edições Paulinas. A Rainha Esther. Então Alice vai conhecer mais uma história maravilhosa da Bíblia Sagrada. A história da Rainha Esther. E o Espírito Santo já avisa para Alice: você vai entrar aonde você quer estar. E seu livro ilustrado transformou-se em paisagem. Nele Alice achou passagem. E lá estava o reino do rei Assuero. O rei Assuero era o rei da Pérsia. Uma esposa ele estava a buscar. E ali estava Mardoqueu e sua sobrinha Esther. Ele escutou que o rei precisava de uma nova rainha e pensou: para Deus tudo é possível, quem sabe a minha sobrinha pode se tornar uma linda rainha. Então Mardoqueu, homem sábio e ponderado, trabalhava no palácio, funcionário contratado. Então Mardoqueu, tio de Esther, levou Esther para participar daquela seleção de mulheres para ver qual seria a rainha. Então Mardoqueu levou a jovem Esther, que era muito prendada e moça temente a Deus, levou Esther para ser apresentada para o rei. O rei amou Esther assim que a viu, pois Esther era muito linda e prendada e educada. Esther tinha algo diferente nela. Ela tinha um semblante maravilhoso, mas também ela tinha um coração muito grande e era uma pessoa muito amável. O rei conversou com todas, mas a sobrinha de Mardoqueu, por todas as suas qualidades, foi a quem o rei escolheu. Esther não era apenas uma rainha, ela se tornou amiga do rei. Juntamente com seu esposo, belo par de soberanos, Esther sempre conversava com o rei sobre seus planos. E o rei começou a confiar e amar Esther cada vez mais. Havia no palácio alguns homens que não eram bons. Este homem chamava-se Amã. Ele era um dos príncipes do rei, braço direito do rei. E o rei acreditava muito neste homem, mas Amã tinha alguns planos muito ruins que o rei nem imaginava. Amã fez o rei assinar um decreto contra o povo de Esther. Mas Amã ainda não sabia que se tratava do povo da rainha, o povo judeu, que era o povo da rainha Esther. Homem, mulher ou criança, todo mundo se inclinava para Amã. Era um costume da Pérsia. Por onde passava os nobres, as pessoas deveriam se inclinar. Mas Mardoqueu só se inclinava para Deus. Somente adorava a Deus, que tudo criou. Amã viu que Mardoqueu não se inclinava para ele e ficou indignado, pois ele achava que ele deveria ser tratado como um deus. Fez o rei se voltar contra o povo da rainha Esther. Mas Amã não sabia que a rainha Esther fazia parte daquele povo. Amã já era inimigo do tio de Esther, Mardoqueu. E o rei, enganado por Amã, deu o anel a Amã para que ele fizesse o que ele quisesse, pois Amã havia enganado o rei contra o povo de Mardoqueu. Amã conseguiu o consentimento do rei para assinar um decreto para acabar todos os judeus do reinado do rei Assuero. Amã queria mesmo ser adorado como um rei, ele queria que todos se curvassem para ele. Amã assinou com o anel do rei aquele decreto maligno contra todo o povo judeu.
O decreto do ministro fora apenas despachado e Mardoqueu logo descobre o perigo daquele atentado. Mas Deus, que tudo vê, já tinha um plano para tentar salvar aquele povo inocente. Então Esther ficou sabendo de todo o plano maligno de Amã, que havia enganado o rei. Esther, então, tinha que descobrir uma forma de falar para o rei a verdade, que aquele povo não era mau, aquele povo adorava a Deus e não queria o mal do rei. Então Mardoqueu escreveu para sua sobrinha rainha, pediu colaboração, faça o rei mudar de plano, não deixe que termine a nossa nação. Então Esther chorou muito e orou e pediu a Deus uma resposta. Como posso, disse Esther, ir ao rei me apresentar, se Amã nos caluniou para nos mandar matar? Mardoqueu, então, conversando com Esther pelas cartas, e às vezes ele ia lá conversar com ela escondido. Eu conheço a lei, mas devemos nos unir. Somos judeus e devemos a crueldade impedir. Então Esther estava decidida e entrou na presença do rei. Esther, com grande coragem, foi para diante do trono. Disse-lhe o rei: peça o que quer, pois da terra sou seu dono. Esther amava o rei, e o rei ouviu Esther. Meu senhor e rei potente, tens a minha devoção? Falou Esther. Gostaria de convidar-te para um banquete, o senhor e o seu príncipe Amã. Esther tinha um plano que Deus foi dando para ela durante as orações. Então Esther pediu banquetes para que o povo judeu conseguisse se salvar. Em meio àquele jantar, feliz o rei perguntou: o que tu queres, Esther? Tudo o que queres te dou. Mas ainda não havia chegado a hora de Esther falar com o rei. Esther estava esperando uma resposta de Deus. Enquanto isso, Esther falou: vamos mais uma vez a um banquete. Eu convido Amã a participar. E convidou-os de novo para jantar no dia seguinte. Amã não sabia o que estava acontecendo direito, mas ele estava gostando daqueles banquetes. Mas Amã não sabia que Esther era parte daquele povo que ele tanto odiava. E o rei amava Esther. Esther, então, estava esperando Deus falar qual hora ela ia falar para o rei a verdade sobre Amã e o seu plano maligno. Então, quando chegou a hora certa, Esther falou. Ela então criou coragem e na frente de Amã ela falou toda a verdade do plano maligno de Amã contra o seu povo e falou ao rei: eu também serei exterminada com esse plano? O rei então percebeu toda a maldade de Amã, pois Esther falou a verdade. Então Esther denunciou a maldade de Amã, pois ele estava mentindo para o rei contra o povo de Esther. E Deus fez com que o rei soubesse toda a verdade e ficasse do lado de Esther, pois ela era inocente e o seu povo também. O rei consolou Esther, tendo percebido o engano, prometeu salvar o seu povo e anulou de Amã o plano maligno. Amã então foi desmascarado e o rei percebeu toda a sua mentira. Então o rei mandou prender Amã e deu o cargo dele para Mardoqueu, pois Mardoqueu era um homem justo e bom. E o rei descobriu toda a verdade de Mardoqueu. Mardoqueu já havia salvado o rei há um tempo atrás. E Mardoqueu ficou no lugar de Amã para trabalhar para o rei. Esther foi muito grata a Deus. Esther enfrentou o perigo pelo seu povo, para si e para seu povo, mas pela fé e persistência conquistou a paz de novo. Então o seu povo estaria salvo dali para frente. Aquele plano maligno não ia mais acontecer. Ela tornou-se uma heroína para o povo escolhido. Com coragem, suspendeu aquele extermínio maligno.
Alice então aprendeu que Deus é um Deus de justiça. Deus não deixa o povo dele injustiçado. Então aprendemos essa lição. Quem é fiel à sua fé, supera e vence qualquer perseguição. A rainha Esther sabia que Deus era fiel. Orando e conversando com Deus, nós recebemos as suas bênçãos. Então, vamos ser fiéis a Deus.